Olá, seres iluminados! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu já comecei a falar sobre crenças no outro áudio, sobre o paradigma, e aí me surgiu a ideia, né? Por que carregamos as crenças de nossa família? No outro áudio que eu falo sobre crenças e paradigmas, eu já comecei meio que explicar um pouquinho. A hora que eu percebi, eu dei uma parada, né? É assim, quando vamos encarnar, é traçado todo um planejamento para a gente estar aqui. Para encarnar na sua família, você precisa adquirir as crenças da sua família, porque senão você não entra em alinhamento com a sua família. Então, para que você consiga conviver com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus familiares, você adquire as crenças deles. Então, assim, durante a gestação é feito isso. Só que tem mais coisas nisso tudo, né? Que eu não quis entrar em detalhes lá quando eu comecei no outro áudio, quando eu falo de crenças, porque eu queria fazer esse áudio aqui específico para isso. Quando nós vamos reencarnar, é uma das coisas assim que eu percebi durante a minha expansão de consciência foi isso. Por exemplo, a gente tem a tendência a ter a curiosidade de quem eu fui em outra vida, né? Por que eu fui, o que eu fiz. Só que essas coisas, elas são apresentadas e mostradas pra gente ao longo do tempo. Nossos registros acásticos vão sendo abertos, né, ao longo da nossa vida. E às vezes pode acontecer através de sonho, de visões. E vai sendo revelado pra gente o que são, né? Quando você vai encarnar na sua família, o que acontece? Traçado todo o planejamento, é feito toda uma escolha ali, junto com os seus mentores e guias, da família que você vai reencarnar, do entorno que você vai viver, e parte das suas experiências já são traçadas no espiritual. Por quê? Porque tudo que foi traçado lá, de certa forma, é o que vai te levar a evoluir, a expandir a consciência. É óbvio que existem seres que querem nos manter reencarnando, que para eles é interessante isso, mas os seres que realmente querem nos ajudar a evoluir, aproveita dessa situação para nos ajudar a sair dessa roda de samsara que é chamada, né? Então, o que acontece? No momento da reencarnação é feito a gente faz acordos para poder passar pelas vivências aqui. Por isso que eu sempre falo assim, gente, não precisa você tentar descobrir quem você foi. Não é importante. Se é feito um planejamento, imagina que no momento do planejamento, se eu tenho um karma de outra vida, esse karma vai ser colocado sobre a mesa nessa reunião que é feita para eu reencarnar, nesse planejamento, vai ser colocado tudo o que eu preciso. Os karmas que eu preciso pagar, as pessoas que eu preciso reencontrar nessa vida, as novas pessoas que eu vou encontrar nessa vida também. Então, tudo é traçado de forma, você precisa cumprir este caminho, ir por aqui, fazer isso, fazer aquilo, para que você encontre determinada pessoa a determinado tempo, para então vocês cumprirem uma missão junto ou... E aqui eu não estou falando só de relacionamentos, tá, gente? Eu estou falando de parcerias também, sabe? Amizade, sociedade, tudo. Tudo é feito ali no espiritual. Mesmo que você, às vezes, tenha tido aí, sei lá, parcerias que não foram muito bacanas, saiba que houve um propósito para isso, tá? Tanto para o seu aprendizado como para a sua evolução, como também para pagamentos de karmas, tá? Tudo isso é feito. Por quê? Como diz a Meire ela explica isso muito, eu acho super legal. Eu ainda vou ler, eu comprei o livro do Fim do Karma e eu ainda vou ler, mas só que eu já sigo o canal dela, então eu vejo ela falar. Basicamente, ela faz um resumo do que está no livro, né? E ela fala, gente, karmas são memórias cristalizadas em um determinado período do tempo, seja nessa vida ou em vidas passadas. Só que os karmas, eles só podem ser... Se você criou o karma na matéria, você precisa transmutá-lo na matéria. Por isso que a gente acaba voltando. E é por isso que os senhores dos karmas ficam tentando empurrar karma pra gente. Por isso que a gente tem sim que se apegar aos nossos mentores espirituais e começar a observar se realmente são os nossos mentores que estão nos guiando, ou se não são os senhores dos karmas disfarçados. Por quê? Porque os senhores dos karmas, eles vão tentar fazer com que você crie novos karmas, porque a intenção deles é que você continue reencarnando aí ad infinito, como diz o professor L. Couto, né? Então, esses seres, eles vão traçar meios de fazer com que você crie novos karmas conforme você vai pagando os antigos. Porque a intenção deles é te manter reencarnando, sei lá quantas vezes ainda for eles conseguirem, tá? Te enganar para isso. Então, você observa se as coisas que estão sendo colocadas para você, se quem está se comunicando com você está trazendo coisas positivas, te levando para a luz, ou se está tentando te prender. Então, é isso. Os mentores que estão te guiando para a evolução, eles vão fazer de tudo para você se livrar dos karmas, para você pagar, para você quebrar os paradigmas, para que você venha apagar esses karmas e até romper alguns que não tem necessidade de você estar pagando, porque às vezes nem é seu. Foi colocado ali no meio, tá? Porque os senhores do karma, eles fazem isso. Eu tive um sonho, quer ver, quando eu tava fazendo quebras de contratos, juras e karmas, eu lembro que eu tive um sonho muito interessante. Nesse sonho, eu estava num carro branco, dirigindo,
tinha uma outra pessoa comigo num carro preto e tinha mais 3 carros com mais 3 pessoas diferentes. Eu acredito que esse sonho que eu tive eram seres espirituais, tá? Cada um dirigindo um carro. Cada um deles dirigindo um carro. E a gente tava como se a gente estivesse observando esses senhores do karma. E eles apareciam como gigantes, gigantes mesmo. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu consigo descrever para vocês. Eles aparecem como seres totalmente gigante, mais ou menos assim, como se fosse o formato daqueles Transformers, ao mesmo tempo uma mistura daquele ser gigante que aparece na Moana, né? Então ele parecia um formato meio robótico, meio a mistura daquele ser de lava e fogo, só que eles passavam o braço assim e eles destruíam construções. Olha só, isso foi em março, tá, gente? Foi em março que eu tive esse sonho. Logo que eu comecei no finalzinho de fevereiro a orar para as quebras de karma, juras e contratos, e eu tive esse sonho já na primeira semana de março, eu lembro disso. Eu até comentei com outras terapeutas que são amigas minhas e que me ajudam, às vezes, com algumas ideias que eu preciso, né, ou até mesmo terapia. E aí eu tava conversando com elas e contei para elas que eu vi aquele ser, eram 2, enfurecidos, eles estavam em fúria, eles estavam totalmente enfurecidos, e eles, assim, estavam como se fosse totalmente de lava, né? Só que eles pareciam aqueles Transformers, só que em lava, assim, e eles estavam ardentes, né? E aí eles passavam destruindo escolas, destruindo prédios, construções, eles estavam destruindo muita coisa, assim. Estruturas, muros, casas, e eles destruíam tudo, assim. E eles estavam com muita raiva, muita raiva. E quando eu vi que estava eu num carro, essas outras 4 pessoas, cada uma num carro, éramos em 5. Quando eu acordei, eu tinha certeza que havia não só eu, mas outras pessoas, e eu não falo que era só nós 5, tá? Eu vi 5 pessoas, eu e mais 4, mas eu acredito que são muito mais pelo mundo. Que havia vários espiritualistas trabalhando ao mesmo tempo, né? Eu acredito que até hoje, até agora, esse momento, nós estamos em agosto, né? Final de agosto já. E eu acredito que existem esses outros espiritualistas, assim como eu, né? Diversos outros que estão trabalhando para esse fim de karma, para essas quebras de contratos, né? E aí eu perguntei meio que para minha espiritualidade, porque naquela hora, assim, eu fiquei um pouco preocupada por ver escolas sendo destruídas, prédios, casas, construções, né, muros sendo derrubados, e eu não entendi, eu fiquei com um pouco de receio daquilo que eu vi, e eu sabia que aqueles seres estavam enfurecidos. Quando eu peço para minha espiritualidade me mostrar a interpretação que vem é assim, que vai haver mudanças, né? O que eu vi foi espiritual, não foi físico, mas o que estava acontecendo, essas questões de fim de karmas, de quebras de contratos, de tudo isso que estava acontecendo, ia trazer uma transformação em todo o nosso planeta, né? A gente ia ver as escolas mudando de formato, a maneira que os ensinos são passados para os nossos filhos sendo mudada, né? Porque a gente sabe que está um caos a educação pública, principalmente, né? E não é só no Brasil, gente, é geral, a educação tá um caos. Lógico que tem países que tá um pouco menos, outros um pouco mais, mas a gente sabe que tá um caos no geral. A gente tá vendo aí, nós estamos sofrendo aí com as nossas crianças e adolescentes, porque a educação no geral, e não é só a questão da escola ou da família, né? Que tem gente que fala assim, ah, mas a família tem que participar. Mas a família está sendo podada em vários sentidos, né? Leis que são criadas para que a gente não possa educar os nossos filhos. Se pôr de castigo, a gente vai criar traumas neles. Se der umas palmadas na bunda, nossa, isso é agressão. Concordo que não se deve agredir uma criança, machucar uma criança, mas tem casos e casos e tem coisas e coisas, né? Só que a gente está sendo podada ao máximo. Daqui um dia a gente não vai poder nem dizer mais nada, né? É só dar pouso para os nossos filhos e comida e levar para a escola e trazer, né? Então, assim, a partir do momento que o governo começa os governantes começam a interferir na educação dos nossos filhos, isso começa a trazer consequências sérias para toda a humanidade, né, em geral. Está sendo complicado hoje em dia, né? A gente sabe disso. Então, quando eu vi aquilo lá, eu entendi que haveria mudanças. Falei, entendi. Vai haver uma interferência da maneira de como está sendo colocada a educação no mundo. Não é só dos pais, é no geral. Vai haver mudanças em estruturas. Tudo que a gente tá vendo acontecer. Então, por exemplo, eu vi a Casa Branca lá dos Estados Unidos sendo derrubada, eu vi o Palácio do Planalto aqui no Brasil sendo destruída, sabe? Eu vi várias coisas assim que têm relação com política sendo destruída. Então, assim, eu sabia que isso queria dizer que a espiritualidade vai interferir, sim, por conta dos espiritualistas estarem focados em levar a verdade ao mundo e trazer essa expansão de consciência. Então, vai desmoronar muitas estruturas que não são reais e que estão fazendo com que a gente crie novos karmas para a nossa vida. Então, por que nós adquirimos crenças da nossa família? É exatamente por isso, porque quando a gente foi encarnar,
foi traçado todo um caminho e um passo. E é exatamente a família que você nasceu, o pai e a mãe que você escolheu, que era através deles que você ia encontrar o seu caminho. A questão é que quando nós encarnamos, a gente esquece dos acordos feitos e aí a gente começa a viver em sofrimento. Só que, na verdade, esse caminho já foi traçado para que eu encontrasse a minha própria luz, para que eu cumprisse os acordos que às vezes eu trago de outras vidas, para eu pagar os karmas que eu tenho que pagar. E, gente, é possível fazer isso tudo numa vida só. A gente não precisa prolongar para outras vidas. A questão é que ninguém nos ensinou, né? A gente está aprendendo agora. Então, começa a observar que muitas coisas já estão acontecendo, muitas transformações. A espiritualidade está tocando no coração das pessoas que podem levar a mensagem para levar, né? Tá despertando as pessoas a buscarem a verdade, a não ficar preso ao o que é trazido pra gente, né? Então, assim, essa é a verdade e acabou. Não, não é isso. Peraí, eu vou questionar, eu vou investigar, eu vou a fundo disso para saber o que realmente faz sentido para mim, o porquê que eu estou aqui. Então, existe todo um planejamento através da sua encarnação. E nós estamos vivendo uma era de ouro, gente. Uma era de ouro, que apesar de todos os empecilhos, tudo que a negatividade está tentando fazer para impedir as pessoas de falarem, assim como eu e outros, né? Tudo que a negatividade está tentando fazer, eles estão tendo que abrir mão do controle. Muitos estão já, seres negativos estão sendo tirados do nosso meio para que haja um despertar em massa. A grande maioria dos dominantes já foram tirados do meio de nós, só que a gente ainda está vivendo paradigmas que foram deixados por eles. E agora a gente está sendo cada vez colocado mais para a gente ferramentas para que a gente consiga limpar esses karmas, para que a gente consiga quebrar esses paradigmas e construir crenças e paradigmas que têm a ver com a nova Terra. Tudo isso já está sendo colocado para a gente. Como Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, está aí para todos. Basta você começar a se atentar, abrir os ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Está sendo falado, está sendo mostrado o caminho para a gente. Você já pode concluir seu karma nessa vida. Você não precisa vir mais, sei lá quantas milhões de vidas aí para pagar um karma a mais. Os karmas podem ser todos pagos em uma vida só. Porque nós já estamos saindo de uma terra escola, entrando numa terra de regeneração. Lógico que já foi mostrado aí que ainda vai levar uns, pelo menos aí, colocando no nosso tempo linear, ainda uns 50 anos para a gente chegar a completar essa transformação e transformar essa terra realmente numa terra de regeneração. Mas a gente já está no caminho, no processo. A gente ainda tem aí uns 50 anos pela frente para chegar lá onde a gente está querendo. Só que você já pode ir pagando seus karmas agora. E como eu, né, eu escolho não voltar, mesmo que a terra se torne uma terra de regeneração. Eu não sou livre, então, já que eu sou livre, eu escolho que eu quero auxiliar de lá e não aqui mais. Quero ir encarnar em outros lugares. Mas se você quiser, você pode escolher reencarnar aqui na terra de regeneração, né? Tem gente que diz que quer, sim, fazer parte da terra de regeneração. Eu escolho não fazer parte, mas estou muito bem, obrigada. E quando eu sair, vai ser para não voltar. Mas, assim, as crenças que você adquiriu, a família que você escolheu, entenda que foi você que escolheu seu pai e sua mãe lá na espiritualidade ainda, já foi escolhido porque era eles, através deles, que você ia conseguir concluir seus karmas, era através deles que você ia encontrar a sua luz e era através deles que você ia encontrar sua missão, seu propósito aqui, era através deles que você ia passar por todas as transformações que você precisa, ou para chegar na terra de regeneração, ou para ir para uma dimensão mais elevada, tá bom? Então era através desses pais que você escolheu e a gente tá vivendo uma era de ouro, que é a era da expansão de consciência. Eu falo, gente, Jesus já voltou. Basta você abrir os olhos, expandir sua consciência que você vai entender que Jesus já voltou para você, tá? Então, a partir do momento que você tem essa expansão de consciência, como diz Einstein, uma mente que se expande jamais se retorna ao seu tamanho original. No momento que você expande a sua consciência, impossível você voltar atrás. Você pode até tentar ignorar tudo que você aprendeu, mas você não vai mais conseguir esconder toda a verdade do seu próprio ser, ok? Eu acho que era isso que eu tinha que passar sobre as crenças da família, porque que a gente acaba carregando as crenças deles. Tem também, tem um detalhe que eu estava esquecendo, sim, das crenças familiares. Como nós estamos vivendo uma era de grandes transformações, muitos de nós voltamos para as nossas famílias, porque para quebrar os paradigmas da família. Muitos de nós. A gente encarnou na família porque já tinha um projeto para a gente evoluir através dessa família. E aí a gente tá aqui para quebrar os paradigmas dessas famílias. Aí você pode falar assim, ué, mas não é eu e Deus? Sim, só que quando você se cura, a sua cura atinge lá na raiz da sua família todinha. A árvore genealógica todinha é transformada. Porque cada crença que você quebra em você, ela é atingida até na raiz familiar. Então começa lá desde os primeiros ancestrais até chegar aqui. Os primeiros que encarnaram
demoraram e toda a árvore após esses ancestrais e até chegar a você. Quando chega em você, você quebra esses paradigmas e aí eles recebem a libertação lá atrás, através do paradigma que você quebrou, tá bom? Então, acaba sendo uma missão muito importante, né? Essa quebra de paradigma familiar. Acaba sendo uma lição maravilhosa. E é óbvio que os nossos descendentes vão receber essa bênção grandiosa, que é a cura e a libertação desses paradigmas familiares. Então, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e nossos tataranetos poderão escrever uma nova história para a nossa família. Mas tudo vai começar aqui em nós. Claro, se a gente aceitar essa missão, né? Se a gente não aceitar, alguém, em algum momento da vida, vai ter que aceitar a missão de quebrar esses paradigmas, ok? Eu acho que isso era tudo que eu tinha que passar sobre a gente carregar as crenças familiares, tá? Eu acho que aqui eu fui bem detalhista sobre tudo que faz parte dessa história, ok? Espero que você tenha gostado, que tenha te auxiliado de alguma forma, né? Esses conhecimentos têm me ajudado muito, têm trazido muita, além de cura, libertação, tem me trazido muita expansão de consciência. Compartilha com quem tem essas dúvidas também, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, porque esses assuntos são bem complexos e bem extensos, né? Aqui eu tô tentando fazer um resumão para que possa ajudar vocês a concluir alguns pensamentos aí que às vezes fica confuso na mente. E então coloca nos comentários que eu vou ler e faço outros vídeos, procuro ter mais clareza ou trazer mais informações sobre o assunto, tá bom? Dentro do que a minha espiritualidade me passa, das experiências que eu venho vivendo e dos conhecimentos que eu venho adquirindo, tá certo? Lembrando que tudo que tem aqui no canal é a minha verdade absoluta, não quer dizer que precisa ser a sua, mas pega tudo, ouça com muita atenção e vai formando a sua própria crença, vai formando a sua própria verdade, vai encontrando a sua própria luz dentro de você, que essa é a minha verdadeira intenção aqui, ok? Quero agradecer você que chegou até aqui, muito obrigada por tirar seu tempinho, pela sua atenção, pela sua curiosidade com os conteúdos que eu venho adquirindo e aprendendo. Não esquece de deixar seu like, deixa seu like, que é muito importante, para que o YouTube entenda que os conteúdos são relevantes e leve para o máximo de pessoas o possível. Gente, o like para vocês não custa nada e com ele o YouTube entende que sim, os conteúdos que eu estou colocando aqui são relevantes e às vezes com isso essas mensagens conseguem chegar a quem é de direito, porque todas as pessoas têm o direito de saber a verdade, tá certo? Se inscreve se você não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, vamos expandir a nossa consciência junto. Aguardem os próximos áudios, tá bom? Beijos de luz e até a próxima. Tchau!